com essa abordagem, ela tem dentro dela alguns pilares, eu vou trazer 5 aqui para vocês conhecerem, e um deles vai trabalhar forças pessoais. E dentro dessa perspectiva do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele ensina que, ele fez um estudo, na verdade, né, em todos os países do planeta, com seres humanos, e ele viu que todo ser humano tem virtude. Todo ser humano, isso nos compõe. O que acontece é que, às vezes, nós entramos em desequilíbrio, né? Para mais ou para menos. Então, às vezes, estamos na superforça e, às vezes, estamos na subforça. Então, às vezes, a gente entra em desequilíbrio. E a psicologia, e uma dessas forças pessoais é a da espiritualidade. Foi por isso que eu me apaixonei pela psicologia positiva. É a minha força pessoal número 1, é a espiritualidade. E eu consegui entender que existe relação. É possível, sim, a gente ser crente, a gente ser cristão, e a gente fazer terapia, e a gente falar de psicologia, e a gente relacionar isso, e a gente ter uma vida em bem-estar, sim. Isso é possível. E dentro da psicologia positiva, a gente vai falar que felicidade é bem-estar subjetivo. Então, assim, para um termo técnico da psicologia, felicidade é bem-estar. Então, assim, a gente vai buscar viver uma vida em bem-estar, e a Bíblia é cheia, repleta de menções de comportamentos que a gente deve ter, que a gente deve procurar agir, para que a gente possa viver dentro desse bem-estar. Dentro desses pilares da psicologia positiva, eu coloquei para vocês, tem num slide aí, não sei onde que ele está, mas ele estava aí. Cultivar as emoções positivas, as emoções, na verdade, de valência positiva, porque não tem emoção boa, emoção ruim, né? Existem emoções de valência positiva e emoções de valência negativa. Mas um dos pilares é cultivar emoções de valências positivas, cultivar as nossas forças pessoais, isso que eu falei para vocês, que é muito legal, eu poderia falar uma tarde inteira disso, porque eu amo, eu sou apaixonada por isso. Construir relacionamentos profundos e duradouros, ter uma vida de engajamento. O que é uma vida de engajamento? Eu vou falar muito sobre isso hoje. A gente fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que de fato é favorável a nós, com vontade, ainda que não seja o que a gente gosta ou que a gente está com um interesse maior. Aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente tem que fazer, e não só o que a gente quer fazer. É ter engajamento nessa hora. E uma vida de realização, que a gente construir significativamente as coisas, né? A gente agir por um valor, a gente construir algo que vai dar um sentido para aquilo que a gente está caminhando, né? Que crie propósito, que crie valor. Então, esses são os pilares da psicologia positiva, e a gente pode escolher viver em bem-estar, a gente pode escolher viver dentro daquilo que nos é favorável. E por isso que eu amo essa abordagem. Aí eu preparei para vocês um mapa das 4 aulas que nós vamos ter hoje. É esse daí. Então, a primeira aula, que é a de hoje, a gente vai estar trabalhando os 5 sentidos. Por quê? Eu comecei a construir um raciocínio quando eu estava estudando e quando eu estava preparando isso para trabalhar com paciente em consultório, e eu percebi, olhando tudo isso, que Deus fala assim para a gente, né? Eu estava orando e teve um versículo muito importante que eu até trouxe para vocês, está um pouquinho aí embaixo, em Amós 5:4, que diz assim: assim diz a palavra do Senhor a Israel, busquem-me e terão vida. E Deus falou muito forte comigo a partir desse versículo. Esse versículo vai permear todo esse estudo dessas 4 aulas. Porque se Deus fala que se a gente buscá-lo, nós vamos ter vida, por que a gente está vivendo tão ruim? Por que tem tanto paciente ali, né? Com depressão, ansiedade, angústia, pânico? Então, não faz sentido, porque muitos dos meus pacientes são cristãos, a grande maioria, né? São os que me procuram porque sabem que eu sou uma psicóloga cristã e é com isso que eu trabalho, com essa perspectiva. E por quê? E isso Deus falou claramente no meu coração, sabe? E eu comecei então a pensar. Se a gente busca Deus, a gente vai ter vida, então por que a gente está vivendo com comportamento de morte? Por que a gente está tão paralisado? E aí entra a psicologia positiva.
que ela vai nos falar exatamente assim, que o que diferencia o vivo do morto, né? Porque eu pensei, se a gente buscar Deus, a gente tem vida, então por que a gente está vivendo como morto? Que comportamentos que a gente tem que está fazendo a gente ter essa vida de morto, essa vida inoperante, que está paralisado? O que está acontecendo, então? E os 5 sentidos foi o primeiro comportamento que eu separei para falar para vocês, que faz com que nos diferencie do morto. O morto não percebe, o morto não vê, o morto não fala, o morto não cheira. E os 5 sentidos, eles estão em toda parte na Bíblia. Deus fala conosco sobre eles sempre. Separei lá em Mateus 13:9, aquele que tem ouvidos, ouça. Provérbios 24:13, come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Marcos 5:28, porque pensava, se eu tão somente tocar em teu manto, ficarei curada. 22:23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem mau, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Isso nos diferencia do morto. Então, se a gente for pensar que o que diferencia a vida da morte, o primeiro comportamento sábio que eu separei aqui para vocês é aprendermos a perceber. De verdade, gente, conforme a gente age, os nossos sentidos são as conexões neurais que nós temos, elas captam as circunstâncias. Quando a gente vive sem perceber, sem parar para ter intenção no que eu estou ouvindo, no que eu estou vendo, se eu estou com frio, se eu não estou com frio, com as nossas percepções, né, ali ligadas, a gente está caminhando para a morte. Quantas vezes a gente sai, e a gente nem a gente sai andando, não percebe com a colega, não tem empatia com quem está do nosso lado, não para para olhar. A gente não para olhar, às vezes, nem a cara do filho da gente. Está ali, a gente nem viu. Sabe nem que roupa saiu, porque a gente não parou para ver isso. A gente não percebeu. Então, os nossos cheiros ficam entre ser bons e maus. Os sons, bons e maus. E na próxima aula eu vou mostrando para vocês a evolução disso. Porque isso, conforme a gente vai deixando rolar, a coisa vai crescendo. A gente vai tendo coisas ásperas, a gente vai só ouvindo pessoas requisitando coisas da gente, sons de cobrança. Na próxima aula vocês vão ver que essa parte continua, é uma sequência. Então, a mulher sábia comportamental está lá em Filipenses. Eu separei esse trecho de Filipenses 1:9-11, que Paulo diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Quando a gente está falando aqui, quando Paulo está falando aqui de a gente ser cheio do conhecimento, a gente tem que buscar conhecer as coisas. A gente não pode ser alheia, a gente tem que buscar de maneira vivencial ou de maneira acadêmica. Nós temos que buscar nos enriquecer disso, de conhecer as coisas. Percepção. Aqui mesmo diz, ele fala que a gente tem que aumentar cada vez mais em toda a nossa percepção. Porque, de fato, perceber nos difere do morto. A pessoa que está em depressão, a pessoa que está em ansiedade, ela não percebe. Acreditem, ela vai vivendo, tanto faz. O que você quer comer? Tanto faz. Para onde nós vamos, você escolhe. O que você quer hoje? Não sei. Pode ser. E a gente vai abrindo mão de perceber as coisas. E isso nos leva para a morte. Discernirem, olha lá, usa até a palavra certinho, para discernirem o que é melhor. Eu vou falar para vocês aqui hoje de 2 técnicas que eu uso em consultório e que realmente transformam a vida daquelas pessoas. Quando a gente fala
quando a gente fala de perceber, uma delas é a gente fazer o exercício do scanner. Tem paciente meu aqui, que eu não quero constranger, mas sabe. A gente senta, a gente fecha o olho. Eu chamo de scanner, tá? Porque o Martin Seligman tem outro nome. Tem outro nome. A gente senta, ou a gente está em alguma das nossas atividades do dia, a gente pode fazer isso conciliado, mas começando sentada. A gente senta e a gente vai passando no nosso corpo como uma luz. Para quê? Para se sondar, para percebermos o que está acontecendo no nosso corpo. Então, a gente sentada, a gente fecha o olho e a gente vai descendo essa luz, vai vendo conforme o que a gente está sentindo na nossa cabeça, passa pelo peso dos nossos olhos, o nosso maxilar, se está muito duro, se está conseguindo relaxar. E a gente vai descendo tudo isso, vai passando por todo o nosso corpo e tentando, de maneira intencional, ver o nosso físico. Por quê? A inteligência emocional positiva, ela ensina que o nosso cérebro, eles dividem em dois nomes. O lado sábio, que é o direito, e o lado sabotador, que é o esquerdo. Estou falando do direito hoje, que é o sábio. Quando nós fazemos esse exercício de percepção, paramos ali e usamos essa técnica, ela demora 10 segundos para acionar o nosso cérebro que a gente está fazendo isso. Eles falam de 100 vezes por dia. É difícil? É. Eu mesma nunca consegui bater a 100. Mas ela é conjugada, não é uma ação que você vai lá parar 100 vezes por dia para fazer o negócio. Dura 10 segundos. Então, eu faço concomitante. Podemos fazer concomitante. A gente está ali fazendo comida ou fazendo um trabalho, faz uma pausa, está tomando uma água, não toma essa água despercebida. Deixa fazer sentido para você, vai percebendo essa água entrar. Tá no banheiro? Muita gente leva celular. Não leva celular, percebe o que você está fazendo ali, o que teu corpo está trabalhando naquela hora, o que ele está fazendo naquela hora. Está sentada no computador, para um pouquinho, 10 segundos, passa esse scanner. Dá para chegar, eu já bati aí 88, dá para chegar. Mas é uma prática, temos que exercitar, temos que fazer disso um hábito. Esse scanner, ele é maravilhoso, é super fácil de fazer e ele controla demais a nossa ansiedade. Ele controla demais a nossa tendência depressiva, de um humor depressivo. Porque a hora que a gente ativa esse lado do nosso cérebro, o que acontece? O lado sabotador fica dominado. Ele para de agir. E muitas vezes a gente deprime, muitas vezes a gente entra em ansiedade, porque a gente não está percebendo o nosso corpo. E a segunda técnica que eu queria trazer para vocês, que na verdade são duas perguntinhas valiosíssimas, poderosas, que realmente, se aplicadas, é que é difícil, porque a nossa vontade não é de obedecer ao que tem de ser feito. O nosso estado de ego criança muitas vezes quer fazer o que é prazeroso e não o que se deve. Mas essas duas perguntas é um exercício para discernimento. Nós nos perguntarmos duas coisas frente a qualquer situação. Isso é bom? E se isso é favorável? Se sondem aí, comecem a imaginar. Partes do dia de vocês para qualquer coisa. Ai, eu tenho que ligar para tal pessoa. Isso é bom? Não, vou mandar zap. Mas isso é favorável? É, acho que se eu ligasse seria mais efetivo. Então eu vou ligar. Se você se responder como sendo bom e favorável, não precisa você nem ter dúvida. Execute. É bom e é favorável. Vou executar. Se você fizer a pergunta e for bom, mas não for favorável, aquela barra de chocolate maravilhosa, é bom? Super bom. É favorável? Talvez não nesse momento. Talvez não dessa forma. Se for um sabadão, sei lá que dia que vocês tiram para fazer essa parte. Aí sim. E conciliar essas duas perguntas. Isso é um treino para discernimento. Gente, se vocês fizerem, vocês vão ser transformadas, porque é real. Isso leva a gente para lugares
maravilhosos. Por quê? Porque a gente aprende a escolher. E é o que Deus fala sempre com a gente. É o que mais Deus fala para a gente. Que a nossa preocupação tem que ser na escolha. Tem que ter cuidado daquilo que a gente escolhe. O Lamartine falou isso domingo, sobre a gente saber escolher. Então, a gente tem que ter discernimento. Esse exercício de discernimento tem que ser posto em prática. E vocês terão a vida transformada. Eu acredito, porque é o que eu vivo no consultório, é uma realidade. Na minha vida também foi, está sendo, né? Porque eu uso sempre. Em Jó 34:4, eu trouxe um versículo que fala assim: tratemos de discernir juntos o que é certo e aprender o que é bom. Gente, todo mundo que está aqui, né, eu creio que seja cristão. E sabe, tem essa máxima dentro de si, que Deus é bom. E que tudo que Deus faz é bom. Então, gente, viver é o que Deus tem de melhor para a gente. Ele deu o Filho dele para que a gente tivesse vida. E tivesse vida em abundância. Então, a gente precisa tomar um posicionamento de um comportamento mais sábio, para que a gente caminhe para a vida, para que a gente caminhe para comportamentos que nos dê vida. E a gente se fazer essa pergunta, se é bom e se é favorável, está lá. Vamos discernir. A palavra de Deus é clara quanto ao discernimento. O que isso vai gerar em nós, né? As escolhas. Em 1 Coríntios 6:12, fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Gente, já pensou? A gente não deixar de ser dominada pelas coisas? A gente não ser deixada dominada por circunstâncias? Você conseguir discernir e falar, bom, é favorável. Ok, vamos tocar adiante. Não é favorável, olha, desculpa, agora não dá. Não é possível, não vai acontecer dessa forma. É libertador, gente. Além de transformar, de fazer com que a gente tenha uma vida de virtude, tenha uma vida em bem-estar. Vocês podem tentar aplicar isso aí na vida de vocês. Provérbios 8, de 6-9, fala assim: todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para quem tem discernimento, são todas claras e retas para quem tem conhecimento. A gente precisa aprender a discernir. Para a gente chegar, ter essa vida abundante, que Deus já prometeu para nós, isso é promessa, não é assim, né? Já foi liberado. A gente tem que aprender a discernir. E exige um caminhar, exige um comportamento, um posicionamento nosso frente a tudo isso, certo? Então, a filha de Deus, concluindo aqui, eu chamo de filha de Deus, hein? Ou então solto logo um crentinho. As meninas da minha célula é tudo crentinha. Eu falo as crentinhas, todo mundo já sabe. Então não se ofendam, porque eu chamo de crentinha. As filhas de Deus, elas percebem com os 5 sentidos. A filha de Deus, ela discerne o que é bom e o que é favorável. E a filha de Deus, ela escolhe com intenção. A partir do momento em que a gente discerne, você concorda que a gente vai agir de maneira intencional? Aqui eu coloquei essa primeira aula, perceba, porque é justamente isso. A gente precisa começar a olhar para as coisas, olhar o que Deus tem de bom para nós, pedir para que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa ver o que de bom Ele tem para nós. E a gente saber o que a gente vai buscar. Eu quero jantar hoje peixe. Maravilha! Não adianta eu chegar na minha geladeira, abrir e falar, puxa, não tem peixe. Oh, pobre de mim, que não há peixe. Eu falo para os meus pacientes uma coisa muito interessante. Fazer terapia tem 2 coisas, um ônus e um bônus. O ônus é que a gente deixa de ser inocente. Dentro de 3 sessões, a inocência foi para o ralo, porque a gente passa a ser intencional. E o bônus é que a gente ganha autonomia. Então, a gente começa a entender o quanto a gente pode fazer as coisas. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente aprender, quando vocês aprenderem, quando nós conseguimos discernir, a gente vai saber escolher.
E há de convir comigo que se você ponderar entre bom e favorável, você vai estar muito mais próximo do que Deus tem para você, do que Deus quer para você, do que se você for fazer de acordo com o vento, né? De acordo com, eu acho que eu estou com vontade disso. A vontade da gente é enganosa, ela leva a gente para lugares que talvez eu não vou encontrar peixe lá na minha geladeira, só porque eu estou com vontade de comer peixe. Eu tenho que ir na peixaria, comprar, gosto fresco e tal e tal. Se eu quero comer maçã, eu plantei a sementinha da maçã, eu percebi o terreno, eu fui lá, eu dei conta de ver se aquela terra é boa, própria para maçã. Não adianta só eu me lamentar porque eu nunca tive maçã. Eu preciso perceber. Perceber nos diferencia o vivo do morto, certo? Então, na segunda aula, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, só que em outra perspectiva. Essa foi perceber, e a próxima vai ser para a gente aprender a plantar. Então, vamos dar sequência nisso. O que é legal falar aqui é que, quando eu estava orando sobre esse curso, eu falei que eu queria, falei, Senhor, amém. Eu recebi um convite da Lilian, né? Nem agradeci, né? Gente, obrigada, Lilian. Obrigada, apóstola, por estar aqui, pela confiança. Mas eu recebi esse convite e eu já estava separando essas coisas, eu já estava com isso em mente, porque eu faço umas pautas. Quando a gente trabalha com terapia cognitiva comportamental, a gente prepara pautas para trabalhar com o paciente. E eu já tinha essas pautas para a questão de percepção, para a questão de outras coisas que eu vou trazer nas próximas aulas para vocês, que eu aplico com os pacientes. E aí, a hora que ela me convidou, até a Flávia estava junto, estavam as meninas juntas, e eu falei, uau, que legal, eu topo, já está pronto, né? Eu vou fazer aquilo. Na hora eu senti de trazer isso para vocês, porque é algo efetivo e que, de fato, já vinha gerando mudança em pacientes. Ali de formiguinha 1 para 1, mas já vem produzindo resultados. Por isso que eu fico confiante de trazer isso para vocês e crendo que, se vocês aplicarem, será efetivo na vida de vocês. E nesse mesmo para frente, quando eu já estava lapidando melhor para passar o conteúdo para o pessoal, para poder fazer aí os PowerPoints e tudo, eu orei a Deus e falei, Senhor, mas eu sinto que a gente precisa ter um louvor. Porque quando eu estava orando, nessa que eu estava pedindo um louvor para Deus, Deus me mostrou uma visão de uma terra seca, rachada, e que caíam assim como se fossem lágrimas, porque não eram chuvas, eram gotas grossas nesse terreno. E saía um brotinho, tipo um brotinho de feijão, assim, daquela terra. E eu falei, amém, Senhor, que confirmação linda. E no outro dia, quando eu orei de novo, porque foram vários dias preparando isso, vinha uma abelhinha e parava em cima daquela florzinha branca. Eu falei, nossa, Senhor, coisa linda, né? Que bom, faz sentido com aquilo que está sendo preparado. E aí, agora, esses dias, eu estava orando de novo, porque foi segunda-feira, todo dia de manhã eu vou no meu quintal, a hora que eu acordo, e eu tenho um momento com Deus. E um irmão, que era da minha célula, me ligou, falando que queria oração, a gente orou, e ele falava assim, irmã, você está pedindo uma confirmação para Deus, e Deus vai te mandar uma abelha. Eu pensei que fosse a abelha daquela revelação que Deus tinha me dado. Eu falei, amém, irmão, coisa linda. Já achei que estava tudo certo, né? Quando eu cheguei para orar, no meu quintal, tem uma jabuticabeira. E nessa época ela está toda branquinha, né? Que vai nascer as jabuticabas. Gente, tinha um enxame de abelha. Fazia zzz. Falei, Senhor, como o Senhor é lindo, né? Como o Senhor trabalha. Então, eu creio que na vida de vocês será assim.